Olá, pessoal! Hoje a gente tem a questão 146 de matemática do Enem 2023. Vamos ver o que a questão nos pede. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante, aqui. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, ou seja, está indo nesse sentido, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contando a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Então, eles querem saber, em função do tempo, qual vai ser a variação da altura da pessoa em relação ao solo. Bem, tem acho que dois jeitos de resolver essa questão. O primeiro jeito seria sabendo funções trigonométricas. Por quê? Aqui a gente tem um círculo e a gente quer ter um gráfico da variação de uma posição nesse círculo em função de um tempo x, o que caracterizaria uma função trigonométrica. Um gráfico de uma função trigonométrica, certo? Se a gente soubesse essa função trigonométrica, se saberia inferir logo de cara aqui. Bem, P está no ponto mais alto, que seria aqui. Então, se a altura está aqui, a pessoa começaria no ponto mais alto do gráfico. Sabendo que o ponto mais baixo do gráfico está aqui, a velocidade dela, a velocidade angular é constante, a distância iria diminuindo gradualmente até chegar no ponto mais baixo e depois aumentaria gradualmente de uma forma não linear, porque a velocidade angular é constante. A velocidade em função de um ângulo, mas não a velocidade linear dela. Essa velocidade aqui não é constante. Portanto, o gráfico da distância não ficaria reto. Ele ficaria meio que uma hipérbole, certo? E aí, a distância da pessoa continuaria aumentando até ela chegar no ponto máximo, e esse gráfico se repetiria várias vezes. O outro jeito seria tentar analisar realmente aqui no gráfico, tentar inferir por conta como seria a distância, para descobrir qual seria o gráfico, certo? Então, como a gente poderia pensar? Bem, é parecido com o raciocínio desse aqui, certo? Tem que pensar que no instante inicial a pessoa vai estar no ponto mais alto e depois de um certo tempo, aqui é o intervalo de tempo e aqui é a altura, a pessoa estaria no ângulo mais baixo, certo? Quando ela tivesse completado metade dessa volta. Depois, ela continuaria, a roda continuaria se movimentando e ela estaria no ponto mais alto, e isso continuaria se repetindo várias vezes, porque uma roda gigante gira várias vezes, certo? Bem, aí como a gente poderia raciocinar como ficaria a distância dessa pessoa em relação ao chão com o tempo? Bem, a gente sabe que vamos pensar que isso aqui vai estar acontecendo num certo intervalo de tempo. No intervalo de tempo 0, a pessoa está aqui. Intervalo de tempo 1, a distância é essa. Intervalo de tempo 2, a distância é essa. Intervalo de tempo 3, a distância é essa. Intervalo de tempo 4, a distância é essa, certo? Uma coisa que dá para perceber é que a distância não varia de forma linear. Ela varia de uma forma um pouco assim, né? De uma maneira que daria uma linha de um gráfico meio curva, certo? Nesse segundo instante, que seria aqui, que a gente poderia replicar assim esse semicírculo, a gente poderia pensar que a distância em relação ao chão seria assim, depois seria assim, depois seria assim, o que também não seria uma linha reta. Então, a gente poderia inferir que pela primeira parte do trajeto, a distância da pessoa em relação ao chão seria mais ou menos assim. E a gente também pode inferir que, como a segunda metade do trajeto é um semicírculo também, que é uma cópia disso aqui, a outra parte do gráfico aqui seria uma cópia invertida, de certa forma, uma cópia espelhada dessa parte do gráfico aqui. Então, a gente poderia dizer que, bem, vamos pensar assim, a pessoa vai estar subindo, então, num primeiro intervalo estaria nessa posição, no segundo intervalo estaria nessa posição, no terceiro intervalo estaria nessa posição. A linha ia subir assim. E como a pessoa está completando o círculo aqui,
vamos dizer assim. Num primeiro intervalo de tempo a pessoa estaria aqui, no segundo intervalo de tempo a pessoa estaria aqui, no terceiro intervalo de tempo estaria aqui, quarto intervalo de tempo estaria aqui. Então, a distância dela iria aumentando gradualmente, mas nunca numa linha reta, se a gente fosse pegar o trajeto dela e desenhar. Então, se a gente sabe que uma volta daria isso aqui, daria esse gráfico aqui, para cada volta completa, a gente pode simplesmente copiar essa parte do gráfico e ir fazendo várias vezes esse desenho, certo? E aí, no final das contas, o nosso gráfico ficaria que nem o gráfico da letra A, certo? Que seria um gráfico de uma função trigonométrica. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!